graça, irmãos e irmãs. Pastor e professor trabalha muito com a voz, então estou um pouco afônico, mas vamos dedicar um tempo especial na meditação e reflexão da palavra do Senhor. E o título da reflexão que queremos fazer com a igreja nesta noite é Saciando as nossas fomes em Cristo Jesus. Saciando as nossas fomes em Cristo Jesus. Abra comigo o texto sagrado, o Evangelho de Jesus, segundo São João, no capítulo 6, a leitura será do verso 22 e seguiremos até o verso 40. Este capítulo 6 de João, eu tenho certeza que já citei muitas vezes aqui, porque é um dos que estou sempre recorrendo, por conta tanto da ocasião da Santa Ceia, que nós sabemos a importância do pão, mas também porque Jesus, eu gosto de dizer que Jesus aqui, à semelhança do Sermão do Monte, Mateus 5 até o final do capítulo 7, Jesus deu o que nós chamaríamos de ou um estudo bíblico de quarta-feira ou uma aula de escola dominical. E a semelhança do estudo da Escritura, Jesus falou, na verdade, no que consiste o reino de Deus e no que consiste o reino celestial. No reino de Deus, irmãos e irmãs, nós estamos aqui. No reino de Deus, e encarnados como estamos na terra, nós temos fomes, muitas fomes. E no reino celestial, nós temos também fome espiritual. Por isso, já citei aqui num domingo desses, uma mensagem belíssima do reverendo Hernandes Dias Lopes, em que ele fala, respondendo a uma pergunta feita por uma ovelha sua: pastor, o que nós faremos no céu na eternidade, porque a eternidade não terá fim? Ele falou então, respondendo àquela irmã: nós passaremos a contemplar a glória de Deus. E ela, como que ainda mais curiosa, mas não é muito tempo para uma coisa só. E aí então ele insistiu, porque você não imagina o que é a glória de Deus. Moisés viu apenas as suas costas e ficou com seu corpo todo revestido de glória, que quando ele desce do monte, todo mundo que olhou para Moisés ficou com seus olhos também resplandecidos, tamanha era a glória de Deus, apenas em parte revestida em Moisés. Então não é pouca coisa contemplar a glória de Deus, mas também precisamos ter fome para querer estar na presença de Deus no reino celestial. Se a gente não tem fome de alguma coisa, a gente não se importa em buscar nos saciar daquela fome. Por isso nós nos ocupamos tantas vezes com as fomes físicas, as fomes no reino de Deus, mas nesta terra. E nessa noite, refletindo com você nesse belíssimo capítulo 6, eu quero falar das duas fomes que o próprio Jesus nos deixa claro aqui nesse trecho da palavra. Aliás, em todo o capítulo, mas especialmente no trecho que separei para a nossa reflexão. Você encontrou João 6, amém? Verso 22, diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, ou seja, após 2 episódios, se você voltar lá no começo do capítulo, capítulo 6, no verso 1, ele vai descrever, o capítulo vai descrever o primeiro sinal que Jesus fez aqui nesse capítulo, a multiplicação dos pães, e o segundo andou por sobre o mar. E na sequência, então, o texto diz assim: no dia seguinte, ou seja, depois de ter multiplicado os pães e andado sobre as águas, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comera o pão, multiplicado por Jesus, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, e agora ele vai falar da primeira fome, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o segundo pão, a fome que é saciada espiritualmente, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo.
Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Uma pausa aqui, igreja. Quando você lê o capítulo 6, de forma didática, Jesus poderia dizer assim: mas eu acabei de mostrar 2 sinais para vocês. 5.000 pessoas se alimentaram fisicamente, e os discípulos haviam dito: manda elas embora, nós não temos como alimentar essas pessoas. E a partir de 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. E um pouquinho depois, no dia seguinte: que sinal tu fazes para que possamos crer nas tuas obras? Percebe a instabilidade da fé, ou pelo menos das pessoas que querem ver em Jesus apenas sinais? Verso 30, melhor dizendo: então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca espiritualmente, aqui palavra minha, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem, toda mulher que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Portanto, há este de saciar a sua fome espiritual, e esta fome que só pode ser saciada no reino celestial e não no reino divino, ainda que revelado aqui na terra. E eu o ressuscitarei no último dia. Até aí. Irmãos e irmãs, uma das coisas mais agradáveis e que traz muita paz ao meu coração como pastor, claro, como crente, mas especialmente como pastor, porque tem a tarefa de pregar, de ensinar a palavra de Deus, é muita pretensão, mas é esta condição que, inclusive, a instituição requer dos pastores e pastoras. Os pastores e pastoras são os docentes da igreja, por isso a expressão presbítero docente, que é o pastor, e presbítero regente, que é o governo da igreja. Então, os presbíteros e presbíteras da igreja governam a igreja, e o pastor tem a missão, a pastora tem a missão de ensinar. E uma das técnicas que aprendi no seminário há quase 30 anos e que me faz muito bem, me traz muita paz ao coração, é a palavra que o professor de pregação, aliás, está em São Paulo novamente, reverendo Weber Ferreira Silveira Lima, que é pastor na nossa igreja irmã no Cambuci. Então ele dizia: esconda sempre atrás do texto bíblico. Dizia ele, Edmilson, esconda sempre atrás do texto bíblico. Nunca permita que as suas palavras sucumbam ou escondam a coisa linda, reveladora, a verdade única que é a palavra de Deus. E como eu sou obediente, e isso me traz paz ao coração, apaixonado pela Escritura, é uma das técnicas que, se vocês observarem esses quase 2 anos que caminhamos juntos, aliás, presbítera Jaqueline, estão todas gravadas lá. Aliás, essa é outra ferramenta tão boa, né? Aula de escola dominical, os estudos de quarta-feira do ano passado, as pregações, 95% delas estão lá, e vocês podem, inclusive, observar essa técnica que aprendi no seminário. Esconda-se sempre atrás do texto. O pastor, a pastora, não tem nada interessante que seja mais interessante do que o próprio texto, porque sagrado mesmo é o texto. Irmãos e irmãs, e este aqui, especialmente o capítulo 6. Um dos capítulos mais belos do Novo Testamento, porque longo, inclusive. Um capítulo, Rosana, muito didático, porque Jesus usara palavras simples do dia a dia, do cotidiano do povo judaico.
que poderia com clareza perceber a mensagem que ali estava passando. E a despeito de ser um capítulo com 72 versículos, confiro aqui, capítulo 6, vamos lá. São 71 versículos, com alguns temas divididos, mas sempre um recorrendo ao outro, porque a palavra que Jesus queria dizer aqui é exatamente esta, e aqui pegando o trecho do bloco do meio, o trocadilho que Jesus faz, João, entre o pão que nós comemos para matar a nossa fome, enquanto existimos como ser humano, como ser vivo, mas um pão, o mesmo pão que mata a nossa fome para nos manter vivos, saciados, não pode ser usado para a segunda fome que nós temos, que é a fome de Deus, a fome espiritual, a fome que apenas ainda temporariamente saciada enquanto nós estamos aqui, por razões que há pouco ouvimos na liturgia, que o pecado nos faz, muitas vezes, uma vida altaneira, de altos e baixos, mas o pão espiritual é aquele que nós apenas teremos na eternidade. E é desta palavra que Jesus usa para dizer para aqueles daquele tempo e também para ainda os de hoje que buscam Jesus porque estão sempre preocupados, ou na maioria das vezes preocupados com o reino de Deus, mas o reino de Deus aqui na terra. Pensando assim, irmãos, irmãs, nesse texto nós podemos continuar refletindo sobre os dois tipos de pão. Por exemplo, quando nós olhamos para o primeiro diácono, aqueles primeiros 6 diáconos, no capítulo 6, os 7 diáconos, e nós percebemos que quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles são ungidos, eles representam exatamente a mensagem que está posta aqui no capítulo 6 de João. Eles não distribuíam apenas o pão que matava a fome física. Filipe, por exemplo, homem cheio do Espírito Santo, evangelizava. Filipe não se preocupou em apenas entregar o pão físico para as pessoas. Filipe não aceitou transformar o seu ministério diaconal em apenas assistência social. Filipe tinha um coração aquecido, ouvidos treinados para perceber o chamado e a vocação de Deus. Tanto quando ele ouve o chamado de Deus para evangelizar aquele oficial da rainha de Candace, ele não hesita, ele sai correndo atrás de uma carruagem. E ele percebe que o homem estava lendo a Escritura sem sequer conhecer o sentido. E Deus coloca na boca daquele diácono maravilhoso chamado Filipe a seguinte frase para ser dirigida àquele oficial: entendes o que lês? Sabe que coisa linda, igreja? Filipe vai falar para ele sobre como saciar a fome espiritual. Se ele tivesse, Harrison, resumido o seu ministério diaconal ao ministério de assistência social, ele não teria compreendido a importância de saciar a vida, a fome espiritual que todos nós, eu e você, temos. Jesus, nesse texto, no capítulo 6, passa para nós, igreja, exatamente essa mensagem. É muito importante que a igreja, a mesa diaconal, nós como conselho e governo da igreja, nos empenhemos a subsidiar as necessidades da igreja e também daqueles fora dela. É muito importante isso. Vestir aos que estão nus ou passando necessidades de vestimentas. Distribuir cestas básicas aos que estão passando por carências econômicas. Visitar os doentes. Distribuir remédios. Tudo isso é importante, é necessário e é mandamento do Senhor. Mas nós não podemos resumir a nossa vocação, a nossa missão como igreja, como crente, ao reino de Deus que se revela apenas nesta terra. E esta mensagem tem a ver com a mensagem do mês de outubro, que nós lembramos o sentido e o fundamento da nossa fé com a reforma evangélica protestante há 500 anos atrás. Voltando para o nosso texto, podemos pensar, olhando e conferindo no texto, Jesus não iludira ou não iludiu aquela multidão dizendo, com o ego inflado:
afinal de contas, pastorear numa igreja com 5.000 pessoas. Que pastor não gostaria? Mas Jesus passaria por um impostor. Se ele resumisse o seu ministério a alimentar as pessoas ou resolver os problemas, porque ele também, hoje, como falamos pela manhã, libertou pessoas possessas, curou enfermos, paralíticos, coxos, gente leprosa, ele perdoou pecadores, ele fez trabalho de capelania, como nós falamos aqui pela manhã. A todos quantos foram até Jesus, como ele fala na oração sacerdotal, a nenhum despediu de mãos vazias. Mas Jesus não aceitou limitar o seu ministério a essa mensagem do reino de Deus, que é necessária enquanto estamos aqui existindo como pessoas, respirando como seres vivos. Por isso Jesus, naquela aula de escola dominical, dá uma exortação para os seus ouvintes, a começar pelo verso 27, que você ouviu de forma tão clara, quando ele, poderíamos pensar, meio que eu ficaria no lugar de Jesus chateado. Numa linguagem de pai ou de mãe, é quando você descobre que o carinho do filho, o carinho da filha, muitas vezes está vinculado ao interesse do aniversário que está se aproximando. Imagina quando a gente descobre isso, né? Poxa vida, eu achei que é porque você me ama, ou estava com saudade de mim. Ah, pai, também, né? Mas sabe como é que é? Meu aniversário está chegando, né? Então Jesus fala assim no verso 26 e no verso 27. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Grifos meus e brincando, mas para refletir com seriedade. Poxa, mas você me ligou exatamente porque acabou o seu salário antes de chegar ao final do mês? Por que não me ligou antes dizendo, pai, estou com muita saudade de você? Ah, pai, se eu pudesse estar aí para te dar um beijo, um abraço. Você compreende a linguagem que Jesus utilizou? Poxa vida, vocês estão comigo esse tempo todo porque estão interessados em ganhar uma cesta básica. Estão interessados em ter uma cura. E quem não quer? Todos nós precisamos. Há 30 anos, irmãos e irmãs, para a glória do Senhor, eu prego essa mensagem, que é a mensagem que eu creio. Sim, o reino de Deus, aqui na terra, no reino de Deus se come, se veste, se alegra, passeamos, nos divertimos, construímos, conquistamos, choramos, nos alegramos, mas o reino de Deus é uma coisa e o reino celestial é outra. E é importante a gente lembrar, igreja, quando nós estivermos evangelizando aqueles mais próximos de nós, que é quem nós nos preocupamos em primeiro lugar. Nós sabemos o que é um filho que morre sem ser convertido, a esposa ou o esposo, ou um genro ou uma filha, alguém que a gente ama. A gente quer meio que esconder esta realidade, mas não há como esconder, porque Jesus mesmo não deixou que a gente escondesse. Nesse texto ele fala exatamente disso. Quando você repara, por exemplo, no verso 24, e aqui eu compreendo eu imagino, decepção de Jesus. Olha só no verso 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos, partiram para Cafarnaum à sua procura, e tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegou aqui? Vamos imaginar a cena, Edmilson? Uma multidão, como mais ou menos lá naquele lugar que você gosta de ir, no Allianz Parque. E de repente, a Júlia com o João não estavam mais próximos de você. Ué, cadê? Aí você sai andando, sai procurando e tal, depois ela te manda mensagem, pai, nós já estamos em casa. Como assim? Como foi que você foi embora e não me avisou? Ah, estava mal, você estava lá do outro lado, a gente decidiu, precisava vir embora para casa, pegamos o carro e viemos embora.
Ou seja, você está naquela multidão, acha que a Júlia e o João estavam ali, mas já não estavam mais. É a sensação que eles tiveram. Jesus simplesmente, sem avisar, sem nada, ele toma o barco, vai para o outro lado, não avisa ninguém, daqui a pouco naquela multidão descobrem que Jesus não estava mais ali. Não pensaria você que estava Jesus chateado, decepcionado com uma multidão que queria o tempo todo resolver problemas do reino de Deus? Ou seja, aqui desta vida. Sem avisar a ninguém, Jesus toma o barco e vai para o outro lado. E quando chegam, perguntam: quando foi, Senhor, que vieste para cá? Ou seja, Tila, por que não nos avisaste? Talvez Jesus respondesse assim, presbítero Denilson: olha, porque eu cansei de apenas servir de diácono para vocês, e só distribui cesta básica. Não vim para ser diácono, eu vim para ser o salvador da alma de vocês. Em outras palavras, igreja, é isto que Jesus responde para aquelas pessoas. E o verso 27 é enfático ao dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Continua o texto: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos então para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então eles disseram: que sinal fazes para que a gente creia? Percebe? Por isso, irmãos e irmãs, não é de hoje que as pessoas primeiro se preocupam em saciar as suas fomes enquanto seres vivos. Temos fome de muita coisa, e usando a linguagem figurada da fome, temos fome de carro novo, temos fome de melhor salário, temos fome de casa nova, temos fome de tantas coisas, de viagens, de passeios, de alegrias, de conquistas. E por que não também ter fome que só pode ser saciada no reino celestial? Por que não nos preocupar quando o dia, que a Bíblia descreve como dia com letra maiúscula, aquele dia, que eu já falei tantas vezes: pastor, eu sou jovem ainda, eu não estou contando com a morte. Ninguém conta com a morte, mas está longe. Está longe. Não está longe porque você não sabe quando. Pode parecer longe por conta do seu desejo de querer viver. Mas com a fome espiritual, igreja, que a gente só pode saciar no reino celestial, não podemos fazer roleta russa. Ou seja, vou arriscar mais um dia. Vou arriscar mais um dia. Vou arriscar mais um dia. Não. Precisamos nos preocupar tanto quanto com a fome física, com a fome espiritual. Porque nós não sabemos, aliás, a Escritura diz que Jesus virá como ladrão, que não te avisa. E a gente preocupada com o ladrão para avisar, coloca alarme, né? Então a Bíblia diz hoje: nem alarme vai disparar quando Jesus voltar. Será pego de surpresa. Vamos terminando essa reflexão, 33 e depois no 34. Então no verso 30 lhes disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? No 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E no 34, então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ora, pois, estava exatamente diante deles. É que nós, igreja, estamos tão preocupados com o pão físico, com as coisas do reino da terra, do reino divino, que a gente só consegue enxergar as coisas práticas. E alguns líderes religiosos se aproveitam dessa nossa miopia espiritual e começam a potencializar, a empoderar os nossos desejos. E acabamos por perceber que Deus é poderoso quando a gente vê coisas materiais. Quando a gente ouve o testemunho do carro novo que foi adquirido, da casa nova, da viagem para o exterior, e é isto e aquilo outro, do novo emprego, do maior salário. E como que se apresentam diante de nós como provas materiais dos sinais de que Deus tem cuidado de nós.
E hoje pela manhã, de novo, citando Lucas 12, a parábola que Jesus contou, seu Maurício, daquele homem que passou a vida saciando a fome desta terra. Plantou uma colheita, aliás, fez uma agricultura, um tipo de cultura que plantou, imaginou que faria uma grande colheita, e o salão que tinha, ou pelo menos o galpão que tinha, o celeiro, não caberia os frutos que ele colheria. Então, a parábola é um modo figurado de dizer a mensagem. Toda a sua vida passou a ser focada na construção de um grande galpão. E ali ele colheu, encheu, enriqueceu, se regalou, como diz o texto, dizendo: não tenho mais fome, não tenho mais preocupação, porque tenho dinheiro agora para o resto da vida e por muitas gerações dos meus filhos, dos meus descendentes que virão ainda. E o texto termina assim: louco, ou seja, fazendo roleta russa, hoje pedirão a tua alma, ou para falar em miúdos mesmo, hoje você vai morrer, e o que você ganhou, aqui palavras minhas, não servirá para subornar o apóstolo Pedro, que a gente brinca, mas há uma grande realidade de ser isso, porque Mateus 16, de Pedro ser o porteiro do céu, hoje mesmo você estará diante do porteiro Pedro, e lá o dinheiro que você tem na terra não será utilizado para subornar. Louco, nessa noite vão pedir a tua alma, e toda a grana que você conquistou no reino divino, na terra, para que servirá? Percebe? Essa fome que a gente terá depois da morte, irmãos e irmãs, só pode ser saciada em Jesus. E uma das mensagens da reforma é sobre a salvação. E por uma questão lógica, até mesmo da nossa língua portuguesa, salvação do quê? Salvação das trevas. E se você não for salvo? E quem não é salvo? Onde vai ficar? Para não falar aquela palavra inferno já falando. Ora seja, quem não será salvo vai estar aonde? Nas trevas. Percebe? Abrindo aspas, como professor, e aqui tem outros também, depois lá de 96 ou 98, se enganado não estiver, com a aprovação da LDB, a LDB para muitos professores e professoras e escolas, né, presbítera Lilian, é a pedra no sapato do professor, porque a partir dela, todos os direitos para os alunos e quase nenhum para os professores e muito menos para a escola. Por muito pouco o pai já liga lá, a mãe já liga lá e dá carteirada, mais ou menos assim que eu já falei, né? O pai chega lá, antigamente era assim, o pai pega o boletim para o filho e fala: que notas são essas? Né? Agora ele chega no professor: que notas são essas do meu filho? Né? Bom, a linguagem que deve ser utilizada, que o aluno não pode ser repreendido, não pode ser constrangido. Por exemplo, você não pode falar a nota do aluno no meio de todo mundo, principalmente se ela for vermelha. E a gente fica imaginando, e claro que não faz mesmo, né? Mas fica imaginando, né? Será que deixar de constranger a criança, o aluno, o pré-adolescente, ele vai aprender melhor do que constrangendo, percebe? E hoje alguns pastores parece que estão usando como cartilha a LDB. Não pode mais falar do inferno, não, porque vai assustar o povo. Não falar do inferno não vai mudar a realidade. Jesus falou o tempo todo, e neste capítulo, principalmente, quando ele fala da importância de saciar a fome espiritual para se ter uma vida eterna. Vamos terminar? Vamos lá para a parte final do texto. Como você há de perceber, o texto que não foi lido, mas como termina esta aula de escola dominical ou este estudo bíblico sobre a vida eterna que Jesus ministrou quando estava diante de uma multidão com a barriga cheia. Verso 66, já terminando. À vista disto, ou seja, da mensagem que Jesus pregou sobre a realidade das duas fomes, física e espiritual, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com Jesus.
Então perguntou Jesus, aqui palavra minha, ironizando aos 12, porventura vocês também não querem ir? Verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo, ou seja, haverá perdição. É isso que Jesus está falando. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. E o que é curioso, irmãos e irmãs, que o tempo todo que Judas Iscariotes, melhor dizendo, estava andando com Jesus, Leila, porque estava saciando a sua fome física. Fome do estômago, fome de dinheiro, fome de fama, fome de, como se diz, né, prestígio, porque afinal de contas, no meio de tanto judeu, ele era um dos 12. Ele era um apóstolo, era um líder, andava com Jesus, fome de tantas coisas, como há décadas diz a música do Titãs. Fome de quê? Nós temos fome de muita coisa, sim, e precisamos saciá-las, mas não troquemos, irmãos e irmãs, as fomes que nós temos neste mundo, que ainda que devam ser saciadas, com aquela fome que só Jesus poderá saciar, quando Ele disser assim para mim e para você, vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Que Jesus Cristo assim nos abençoe hoje e sempre. Amém.